Aqueles que quiserem fazer perguntas, interações, podem mandá-las pelo chat do site ou no Twitter com a hashtag InovaDay. Com a palavra, Edivar Guerti, que dará início aos nossos debates. Obrigado. Queria agradecer a sua apresentação, Rufo, a sua Âmina, que, de certa forma, vou até fazer uma brincadeira com o seu nome. Você trouxe uma ânima, né? para o que a gente está pensando em termos de Estado, do que seria a evolução dos serviços, né? A gente tem visto assim, que, de uma forma geral, o serviço público tem esse front-end e essa forma de atender que está chegando a um esgotamento em termos de atendimento ao cidadão, né? A gente percebe que a participação da população, a participação do voluntariado é inevitável, né? Por um lado, a gente ainda lida com alguns paradigmas do tipo, até que ponto eu entender que a participação do usuário nesse modelo não seria um pouco da minha incompetência em reconhecer essa necessidade, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão de como é que a gente aborda pessoas heterogêneas, pessoas de formações distintas, como fazer disso realmente um subsídio para a transformação, para a renovação, para melhorar, de fato, o serviço público. Obrigada, né, pela... assim, a gente até estava conversando sobre isso, que a ideia até do nome, até o usionário, quando a gente teve a ideia e colocou esse nome, ele foi muito para ser a mistura entre usuário e funcionário, porque acho que tanto o usuário quanto o funcionário ele fica na defensiva, né? Mas, na verdade, nesse caso, o funcionário público ele seria um usionário master, onde ele teria até benefícios e até dentro da moeda social um valor maior até do que um usuário normal, e ainda teria a empatia de ser um igual com o cidadão. Por exemplo, quando a gente estava fazendo lá na época a nossa brain, assim, tendo as ideias, a gente levantou do usuário master, que seria o funcionário, poder ter horas para serem gastas nas suas férias de outra forma. Então, trabalhar um pouco as formas de incentivo ao funcionário público dentro do Poupa Tempo, usando a moeda social do tempo. Então, assim, hoje aproveita, fica 2 dias fora para aproveitar um teatro. E fazer também um modelo daí, claro, tem que ter uma campanha até interna de incentivo realmente para esses funcionários, onde eles entenderiam que de repente, tanto deixar aberto para trazer as pessoas lá para dentro, ele vai trabalhar menos e vai conseguir contribuir até melhor com o trabalho e a especialização que ele tem. Porque, muitas vezes, o funcionário ele não tem a determinada especialização, ou ele também está cansado de dar aquelas informações, as mesmas informações que ele dá todo dia. E isso desmotiva qualquer pessoa no trabalho. Então, conseguir tem que trazer daí, claro, esse lado de que está facilitando o trabalho, que na verdade ele também está ganhando horas e tempo para serem gastos em outros momentos dele de lazer, cultura, enfim, o que for, né? Eu queria comentar essa ideia. Eu acho que assim toda ideia tem um tempo de amadurecimento, e ela foi colocada agora, essa ideia. Eu acho que é uma visão nova que está sendo dada ao Poupa Tempo, no caso o Poupa Tempo que a gente está falando. E isso é uma iniciativa dentro de milhares que a gente poderia criar, desenvolver junto com as pessoas, junto com os cidadãos, para realmente gerar soluções que tenham sentido na vida dessas pessoas. O caminho definitivo eu acho que não existe, a gente vai construir ele juntos. E eu acho que como eu mostrei lá na palestra, essa era social, essa revolução que a gente está vivendo, até a Renata comentou que essa massa, esse coletivo, alimentando todo esse processo, e produzindo, sabe? Botar as mãos na massa também junto com os cidadãos. Eu acho que caminhos tem vários, essa é uma iniciativa, eu acho que a gente deveria testar várias iniciativas, vários caminhos, para ter definitivamente uma opinião de que caminho seria o melhor para a gente seguir. Se existe o caminho perfeito.
Perfeito. O que eu estou sentindo é o seguinte, me corrija, assim, a gente tem uma sensação muito forte do que precisa ser feito, do que precisa ser transformado. Mas eu ainda tenho uma certa dificuldade para avaliar como é que traz sustentabilidade. Eu estou me remetendo à sua apresentação, em que você fala, olha, fazer o bem e ganhar dinheiro. Como é que a gente une essas duas necessidades? Ou seja, como fazer o bem e ganhar o dinheiro? Eu sei que assim, perguntar isso de chofre é algo assim que é difícil de responder rapidamente, porque acho que demanda uma discussão maior. Mas do que você viu quando viajou, do que você viu quando estudou esse assunto, como é que isso é possível ser feito? Por favor, comente. Eu acho que assim, do ponto de vista, quando a gente fala fazer o bem ou fazer dinheiro, o dinheiro às vezes a gente coloca só para tangibilizar um ponto de vista que é o gerar valor, que é o que é valor para cada um de nós. Quando a gente coloca valor, geração de valor, pode ser valor social, a interação entre as pessoas já é um valor. Então, o que é valor para cada um de nós? A gente coloca o dinheiro para tangibilizar mais fácil as pessoas entenderem que para fazer o bem não é só grana também, tem outras coisas incluídas nisso. Mas eu acho assim, nós vivemos num mundo capitalista que a gente depende de grana para sobreviver, a gente precisa comprar, como eu falei, o arroz e feijão no final do mês, mas esse mindset do tipo, eu quero lucrar interminavelmente e para sempre, eu só quero ganhar, eu quero conquistar o mundo, estilo Ike Batista, eu acho que ele é insustentável do ponto de vista, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, metade passam fome, mais da metade vivem com menos de $2 por dia. Quer dizer, que mundo é esse que a gente está vivendo? E com todos esses modelos que estão surgindo, a gente vai ficar parado com isso? Então, quer dizer, o fazer o bem, eu acho que a gente pode fazer um pouco a mais. Eu acho que o papel do governo é fazer esse filtro e ser essa lente de geração de capital social para a sociedade, entendeu? Ser um catalisador de capital social para a sociedade. O que é isso? É econômico, é financeiro, é social, educação, tecnológico. E como que a gente faria esse filtro? Eu acho que teríamos que engajar a sociedade como um todo para produzir isso. E aí teríamos que ter uma abertura por parte do governo e por parte da sociedade, não podemos excluir isso, para que a gente projete soluções junto com as pessoas. Eles vão projetar, na realidade, a turma do curso, eles projetaram a solução, não fomos nós que projetamos, professores, como vocês estão chamando a gente, mas eu acho que a gente só facilitou, a gente só deu um caminho, deu uma possibilidade, e eles seguiram e eles escolheram o caminho deles. E eu acho que outra coisa, só complementando, para terminar, eu acho bacana também falar que, assim, como nós vamos gerar soluções? Como eu falei, perguntando para as pessoas qual é o problema. A gente tem milhares de problemas aqui dentro? Temos, mas será que o cidadão quer isso mesmo? Ou ele já está além disso, entendeu? Então, precisamos ir para a rua, precisamos perguntar, precisamos interagir com as pessoas. Aí posso só colocar uma opinião rapidinha? Não, mas eu estava agora no Rio Plus Social, Rio Mais 20 também, e o Muhammad Yunus, que acho que é um cara que muita gente admira, assim, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou, a forma que a gente aprende, falando como empresa, eu fiz administração de marketing como empresa, publicitária, trabalho mercado, grana. Então, agora que estou indo para um lado, né, estou tentando rentabilizar minha inteligência para o bem também. Total. E aí, nisso ele falou assim, a forma como a gente aprende a ganhar e ter uma empresa, ela é uma maneira errada. Porque no momento que a gente pudesse aprender a fazer empresas ou gerar dinheiro e rentabilidade através de inovação, mas sempre trazendo que, tipo, beleza, eu tenho um dever com a sociedade, no momento que eu tenho, e eu também tenho um dever, beleza, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer gerar capital, mas a forma, né, e na forma de entender o valor do dinheiro e a forma de entender como empresário, assim, né? Porque eu acho que ele falou muito isso, tipo, ó, a gente aprende a ser empresário, a gente aprende e é muito uma preguiça. Eu acho que o inovar está muito nisso, sabe? É muito fácil tu lá pegar matéria-prima e para fazer alguma coisa e vender ela por um preço caro. Agora é difícil parar um pouco e pensar, inovar, pensar de uma forma baratear, um protótipo que seja um pouco mais simples. Dá para dizer, eu posso fazer de uma forma diferente que ela
faça um melhor bem. Então, tipo, isso eu acho que é um pouco assim, deixar de ser um pouco mais passivo e numa posição, tipo, beleza, eu posso ganhar dinheiro, sim, eu quero, eu sou ambicioso para isso, mas eu quero, vamos pensar, vamos chamar as pessoas para pensar, vamos todo mundo colaborar e inovar mesmo num formato que dê para também fazer o bem, sabe? Então, eu acho que tem muito do efeito manada, né? As pessoas acabam replicando gestos, atitudes que tiveram ao longo da vida e que observam ao longo da vida, né? Então, o que é legal é a gente pensar fora da caixa, propor novas ações, novas atitudes. Tem algumas perguntas aqui que estão chegando, que são perguntas de ordem mais objetiva, né? Uma delas é do Bruno, que pergunta como utilizar Design Thinking no planejamento e operação do transporte público das grandes cidades. Se existe algum exemplo, se vocês observaram alguma coisa a respeito desse tema. Você repete de novo a pergunta? A pergunta é como utilizar Design Thinking no planejamento e operação do transporte público nas grandes cidades. Eu desconheço se existe algum case voltado para essa área. Tem algumas iniciativas inovadoras, mas algum case assim de renome eu não conheço. Mas eu acho que o transporte público nas grandes cidades se transformou num grande problema. Nós criamos os problemas. Lembra do artificial que eu falei lá no começo? Nós criamos o problema do transporte. Ele não existia. Quando a gente projetou os carros lá atrás e queríamos produzir em massa, hoje a gente tem milhões de carros, por exemplo, em São Paulo, o transporte público ele emerge como um problema social hoje nosso. Algumas pistas que eu tomaria para seguir um caminho de como aplicar o design thinking que ele está falando. Eu acho que nada mais entender essas relações primeiro. O que acontece? Por que as pessoas pegam um carro? Por que um de nós pega um carro e vai com o carro daqui até o outro lado de São Paulo sozinho? Por que essa atitude? Será que alguém nos colocou essa atitude? Ou será que é um valor intrínseco da sociedade do ser humano? Então, refletir um pouco o que está por trás das ações do dia a dia. E assim, quem projetou, aí vamos entrar mais profundo, quem projetou um ônibus, por exemplo, por que ele projetou esse ônibus assim? O metrô, não sei se você sabe, mas é um dos meios de transportes mais antigos do mundo. E, teoricamente, é uma tecnologia antiga, e uma solução antiga. E nós, governo de São Paulo, estamos investindo milhares e milhares de reais, bilhões de reais, num metrô em São Paulo, que talvez não solucione o problema do trânsito. Então, quer dizer, foi falado um pouco na apresentação delas, do Poupa Tempo, que talvez o mindset é a mudança de cultura. Então, o Design Thinking ele não é para permear uma solução para o transporte, mas permear uma solução de mudança de cultura dessas pessoas. Trazer um consumo mais colaborativo, mais consciente, e ter essa noção que a gente realmente precisa mudar as nossas atitudes para construir um mundo melhor. Eu acho assim, a resposta definitiva de como aplicar é super subjetiva, né? Então, mas que está caindo de maduro para São Paulo, tá todo mundo querendo colaborar, né? O assunto que mais tem nas redes sociais é sobre sobre transporte, ciclovias, enfim. Acho que tem muita gente querendo colaborar, que o Design Thinking também traz um pouco disso. Eu tenho mais uma pergunta. Está aberto para o auditório perguntar também, hein, gente? Eu estou perguntando porque eu estou curioso com algumas coisas aqui, então eu acabo colocando uma atrás da outra aqui, mas fiquem à vontade. Eu queria fazer mais uma. Design Thinking não falha? Olha só. Quais são, então, olha só, quais são os requisitos para que isso seja bem sucedido? Por ser antes de eu falar disso, eu queria comentar um ponto de vista que eu tenho, que é muito forte, que é o seguinte. O erro encarado pelo ser humano ele é uma barreira do capitalismo. Ele não é uma barreira... Errar é humano, que a gente fala, aquela brincadeira. Então, quando a gente erra com o mindset do capitalista, erramos, falhamos e falimos, acabou minha vida. No nosso processo, no caso, entrando já na resposta, no Design Thinking, o Design Thinking ele propicia exatamente isso. É saudável falhar rápido e cedo para a gente ter o sucesso mais cedo também. Então, é só uma brincadeira que como ele chama, o dean da faculdade lá que a gente estudou na D-School, o responsável, né, da escola, ele falou o seguinte: eu tenho um desafio pessoal aqui dentro na escola. Eu quero encontrar alguma área que o Design Thinking não se aplique.
Ele falou, só saio dessa escola quando encontrar alguma coisa que o design thinking não se aplique. Eles tiveram já milhares e milhares de casos de sucesso, de insucesso não por causa da abordagem, sim do mindset e da utilização de ferramentas que você utiliza durante o processo. Então, às vezes, eles usaram o mindset correto, mas não as ferramentas corretas para aquele momento. Então, o insucesso do projeto não significa que eles falharam, o insucesso não é um problema nessa turma, entendeu? A gente vê o insucesso como um momento de aprendizagem e iteração. Então, vir aqui, eu acho que a ousadia de vir aqui, apresentar o Poupa Tempo, eu parabenizo de novo as meninas, de vir aqui, contribuir e trazer o ponto de vista, é uma forma de testar algum conceito que elas acreditaram no processo de criação. E alguns de vocês gostaram, outros não. Acho que alguns de vocês gostaram, outros não. Então, quer dizer, foi testado um protótipo. Então, acelerar esse processo de teste é o que enriquece o processo de criação. Ok. Alguma... Aqui, ó. Meu nome é Hudson, sou da SAP. Primeiramente, parabenizo todos pela explanação. E fiz uma pergunta para as meninas. Da apresentação do Poupa Tempo, eu falo como sou usuário. Nessa pesquisa, vocês entrevistaram o gestor do Poupa Tempo. Por quê? Eu trabalho em alguns projetos voluntariamente, e um deles chamado Acesse São Paulo, que é um serviço dentro do Poupa Tempo. E dos últimos anos, a gente estamos levando esse conceito que foi apresentado por vocês para os Poupa-Tempos das 520 cidades. Ou seja, o funcionário que trabalha no Acesse São Paulo, ele vira um usuário e começa a fazer a capacitação da cidade. Ouvir a cidade, o que pode auxiliar o Acesse São Paulo e o que o Acesse São Paulo pode auxiliar a comunidade em torno. Então, uma dica seria interessante vocês começarem a estudar isso, porque eles têm um processo de rede, onde eu, por exemplo, moro em Sorocaba, eu estou colaborando com o Acesse São Paulo de Andradina. Eu nunca fui para Andradina, mas eu consigo colaborar e implantar alguns projetos para o pessoal de lá. E eu perguntei do gestor, porque assim, eu vejo que a dificuldade não é tanto com o usuário e não com o funcionário, e sim com o gestor, para entender esse novo projeto, essa nova mentalidade de utilizar o serviço público em benefício da sociedade e vice-versa. Eu acho é muito interessante falar isso, mas assim, quando a gente pensa, o gestor, o usuário, o funcionário, não sei o quê, mas a gente está falando que todo mundo são pessoas. E a gente fez a imersão, sim, até porque veio do Poupa Tempo essa oportunidade, esse desafio da gente fazer o trabalho. Então, a gente fez uma imersão com eles também para entender um pouco isso. Sobre o Acesse São Paulo, quando a gente estava fazendo a parte de Brain, criando, foi uma dos exemplos que a gente usou até para o trabalho, mas com viés. Mas o nosso é como se ele fosse uma pequena parte. Dentro da capacitação ali, ele é uma ferramenta. Enquanto que a gente, por isso que eu falo que o visionário, ele é uma visão muito mais até de movimento, um movimento comportamental, um movimento de uma cidade em mudar um pouco a cultura da visão do funcionário e usuário para se ter mais respeito à cidadania dentro daquele espaço. E, a partir disso, a gente conseguiu gerar diversas ferramentas que, claro, se a gente tivesse mais tempo para criar, porque a gente ficou fazendo 10 dias, nem isso, né? Uma semana, a gente conseguiria trazer muito mais ideias, mas é que uma das nossas ideias de ferramenta de capacitação é a parte da rede onde as pessoas podem colaborar. Aí a outras todas tem o laboratório, daí tem o e-learning, aí tem toda a parte de colaboração. Mas, com certeza, quando a gente fala mudança de cultura, ela é tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Se realmente as pessoas que estão envolvidas com o Poupa Tempo não tiverem a vontade, acho que vai ficar um pouco difícil, porque ninguém vai fazer protesto. Eu quero, né, visionário, tipo, lá dentro. Acho que vai ter que vir um pouco de dentro para fora, então é mais ou menos isso. Eu acho, só complementando, toda mudança vem tanto bottom-up, que a gente fala de baixo para cima, como de cima para baixo. E eu acho que existe uma pressão saudável agora, de baixo para cima, onde o coletivo tem uma força maior
por exemplo, a Primavera Árabe, que todo mundo viu aí, que eles se mobilizaram e conseguiram derrubar um governo, entendeu? Então, quer dizer, o coletivo hoje é muito poderoso, a abundância é muito poderosa. Qual que é o filtro que eu faço nessa abundância, nesse coletivo, para ter o impacto que eu quero? Então, é isso que a gente está tentando fazer com o Poupa Tempo, por exemplo, entendeu? Bom dia, eu chamo Rogério Silveira, sou repórter do Diário Oficial do Estado de São Paulo, jornalista e também sou usuário do Poupa Tempo. Eu gostei muito dessa proposta do Design Thinking, acho que o trabalho está muito interessante e acho que o foco principal ainda é o tempo. Por que o Estado não se propõe a ter metas de atendimento? Vai atender no máximo em 30 minutos. Eu cheguei a passar 5, 6 horas lá dentro para fazer uma coisa simples, que era a renovação de uma carteira de reabilitação, uma coisa que eu poderia ter agendado antes e chegar lá e fazer. Eu passei em 8 guichês naquele dia. Então, acho que... Agora, não precisa também o povo queimar ônibus para ser ouvido. Então, eu acho que existe mesmo aí os dois lados. E outra coisa, não acho interessante tomar o Poupa Tempo Sé como referência para todas as outras unidades. Por exemplo, aqui em Santos, eu também usei o serviço lá e fui muitíssimo bem atendido. Essas 6, 7 horas que eu fiquei aqui na Sé, em 40 minutos eu fui super bem atendido lá e me parecia um outro planeta, um outro serviço. Então eu acho que tem esse recorte também. Complementando, eu acho que a sua fala, eu acho que a gente gosta também de criar soluções em cima dos extremos também, porque é dali que surgem as coisas diferentes. E do comum talvez não saia nada, do óbvio não saia nada. Então talvez pegar o Sé, que tem uma movimentação alta, que acho que a maior movimentação de São Paulo é a Sé. Desse extremo, eu acho que a gente consegue tirar o tipo um usionário da vida, entendeu? Eu acho que só complementando, eu acho. O que eu queria colocar, assim, o modelo do Poupa Tempo é um modelo de sucesso, muito bem avaliado pela população, bem sucedido, só que é um modelo caro, né? Ou seja, imagine o modelo Poupa Tempo na área de saúde, imagine o Poupa Tempo para todo o front-end do governo. Nós não teremos recursos para isso. Então, a experimentação ela vem numa boa hora para a gente discutir essa questão. Se tem forma de se fazer isso, integrando o voluntariado, se tem formas diferentes, formas que busquem uma racionalidade econômica mais adequada para um Estado como o nosso. Entendeu? Então, assim, a experimentação eu acho muito rico para trazer um contraponto. Porque senão a gente vai achar o seguinte, olha, o nosso problema é recurso, o nosso problema precisamos aumentar os tributos porque nós precisamos ampliar esse modelo. E eu acho que a gente precisa questionar esse modelo. Não dá para a gente falar bem sucedido, bem avaliado, mas será que tem formas de se fazer isso com um custo menor, com uma racionalidade maior? Então, isso vem em boa hora. E às vezes é muito difícil você buscar esse questionamento internamente. Porque nós somos reféns, como vocês falaram, do sucesso. Então, o negócio é tão bem avaliado, tão bem sucedido, por que eu vou mexer? Né? Então, a gente acaba se escravizando. E daí, assim, haja recursos, né, para você ampliar. Toda a prefeitura do interior deseja ter um Poupa Tempo. Nós temos recursos para colocar em todas as prefeituras do interior? Então, eu acho que está na hora mesmo da gente questionar o modelo, avaliar o modelo, criticar o modelo, e ver como é que a gente expande isso aí. Né? Desculpa, eu ia fazer uma pergunta, mas acabei respondendo. Tem várias perguntas, desabafo. Foi um desabafo. Tem a ver com a educação, né? Não é? Não tem um professor, não tem um quem pergunta e quem responde, é que está tudo livre. Bom, meu nome é Álvaro Gregório e sou consultor de inovação em governo para a Secretaria de Planejamento e tocador de viola caipira também. A minha pergunta vai para o Rufo, se no pós tudo isso, né? A gente sabe que tem um momento da empatia, da empatização que vocês fizeram e tudo mais, e a hora que você implementa um protótipo, mesmo que ainda em protótipo ou um piloto, como é o que é pretendido pelas meninas, que acho uma boa ideia, e acho que o governo tem que facilitar
essa adoção, mas hoje o governo e a maioria dos serviços públicos segue um sistema de avaliação de opinião que é baseado ou no sorrisinho ou na tristeza, né? Bem atendido, estrelinhas, coraçõezinhos, esse tipo de coisa. Tem algum método, alguma técnica em que você, através de inovação social, isso aí é mudado? Quer dizer, uma vez implementado, ou pelo menos em teste, como é que eu avalio o sucesso ou a insatisfação disso? E eu digo isso pelo seguinte, porque apesar de que tudo que está sendo falado aqui sobre o poupa-tempo e a forma de se fazer e o que ele poderia ser melhorado, que, logicamente, todos os serviços públicos podem ser melhorados, não há exceção para isso. Mas, anualmente, o Poupa-Tempo faz uma pesquisa de mercado e, anualmente, ele tem 98%, 99% de aceitação, de aprovação e de bom gosto da população. Isso nos faz refletir não sobre a qualidade da pesquisa, mas sobre a qualidade da pergunta, quer dizer, o que ela está demonstrando? Será que as pessoas estão tendo sensibilidade para isso, para poder avaliar o quanto seria melhor aquele serviço? Sem dúvida que ele é melhor do que aquela repartição que eu tinha antes do início de Poupa-Tempo, de 97, que eram repartições separadas, uma série de coisas. Agora, essa avaliação hoje, como é que eu avalio os serviços públicos? Como é que poderia ser avaliado tanto um protótipo quanto os novos serviços? Então, a resposta é muito simples. Você tem que criar seus próprios indicadores de sucesso. E talvez você tenha que alterar os seus indicadores de sucesso durante o processo de inovação. Porque toda ideia ela é colocada no mercado e as pessoas não sabem. Se é uma novidade, não sabem o que é aquilo. Como que eu vou medir uma coisa que as pessoas não sabem? Então, quando você lança um negócio desse, teremos que pensar, sim, no modelo de como poderíamos medir o impacto que isso causa. Que tipo de impacto que a gente quer, o que a gente quer alcançar e construir os próprios indicadores. É muito subjetivo falar, vamos analisar o return on investment, o retorno sobre investimento, isso, aquilo. Porque são dados já conhecidos, esperados. Quando eu trabalho num cenário de incerteza, que é o caso da inovação, eu dificilmente tenho os indicadores padrões criados pela sociedade, pelas escolas de administração, por exemplo. Então, necessariamente, eu preciso criar meus próprios indicadores, que vão ser alterados, que vão morrer no meio do caminho, que vão medir minha curva de sucesso ou não, entendeu? Então, acho que é um processo natural de aprendizagem criar esses indicadores, para quem mexe com inovação. Doutor Edevar, posso fazer a pergunta aqui? Meu nome é José Antônio Pepe, trabalho com o Roberto nessa assessoria de inovação em governo, com meus colegas aqui presentes, e queria parabenizar ao Rufo pela apresentação, aos seus alunos aí pelas ideias que nos trouxeram. Meus alunos não são meus. Estou brincando. Aos alunos da SPM que você arregimentou para trazer aqui nos mostrar esse trabalho. Mas você disse, durante o seu processo de aprendizagem em Design Thinking, que o seu reitor falou, eu só saio daqui, foi mais ou menos, né? Só saio daqui quando eu descobrir um problema que não possa ser, digamos, não é resolvido, mas que não possa ser tratado sob a ótica do Design Thinking. E, a partir da apresentação das meninas aqui, das gaúchonárias e as outras as outras meninas que acompanharam você, eu diria que eu também não consigo vislumbrar nenhum problema de governo que não consiga ser melhorado com o Design Thinking. Agora, por que a gente já não faz isso amanhã? Porque o Design Thinking não é um processo simplesmente de comprar um software ou colocar alguma ferramenta no computador. É um processo, primeiro, de qualificação e, segundo, de aculturação. E eu sempre gosto de dizer que eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, a maioria acho que não sabe disso, mas o santista é, antes de mais nada, um otimista. Então, eu diria que, embora a gente hoje possa ter alguma angústia, por que isso não é feito já? Isso não é feito já porque não é próprio do ser humano de fazer essas coisas. Mudança cultural leva tempo, não se abrevia esses processos. E eu acho que o papel do Inova Day, principalmente deste ano aqui, é a gente estar na fronteira. O que vem por aí? É aquilo que pode não começar. Como é que é o governo? O governo de amanhã começa hoje. O governo de amanhã começa hoje com essas instigações. Isso provavelmente
talvez eu não veja esse governo dos meus sonhos. Não veja como funcionário de governo, pretendo ver lá da Vila Belmiro, lá de longe, tá? Mas como funcionário de governo não acredito que isso ocorra. Porém, eu tenho certeza que nós estamos colaborando com uma mudança de patamar. E todas as mudanças de patamar começam com, como diria o professor Edgar Morin, com movimentos pequenos que, por vezes, são até ridicularizados. E que, no futuro, se pensa como é que eu pude, naquela época, deixar de enxergá-los. Então, parabéns a vocês, porque essas ideias que você falou, às vezes, um pouco infantis, na verdade, não são infantis, elas são ingênuas, mas a ingenuidade nos faz aprender muito mais do que certos parâmetros, mindsets antigos que a gente traz dentro de nós. Parabéns novamente. Ô, Pepe, deixa eu só comentar o que você falou. Eu acho que seria bacana, não sei se vocês comentaram, se eu perdi durante a fala de vocês, quanto tempo vocês fizeram essa solução? Eu acho que é bacana falar isso. A gente fez de sábado a sexta, foi uma semana, né? Nem uma isso, semana né? de trabalho. 6 dias. Então, e assim, todo mundo trabalhando, né? É isso que eu estava falando, tipo, sou publicitária, né? Saía direto, corria para a SPM, as meninas todas trabalhando, saí do Itaú, cada uma, e aí chegou na turma e a gente era imersão mesmo naquele momento. Por isso que, mesmo que seja um pouco difícil, acho que às vezes a gente pode, com um grupo, tentar fazer com que aconteçam as imersões. E, tipo, por exemplo, ir para a rua um dia e olhar de uma forma diferente, ela pode acontecer fora do trabalho, ela pode combinar com as pessoas. Eu acho que dá para ser um pouco transgressora, assim, eu vou dizer, até como governo. Tem a burocracia, tem um processo, mas acho que ser transgressora, assim, no teu olhar, no dia a dia da tua equipe, eu acho que isso independe de especialização. Eu acho que tem mais a ver com enfim, com vontade também. Eu e o Pepe, nós vamos pedir mais 2 poltronas, que a gente está querendo ficar um pouco mais dentro do... Bom, primeiro, logicamente, os parabéns que o Pepe deu. Eu já fui gerente do Poupatempo, sei como é que funciona, sei quanto é difícil fazer, inclusive, esse trabalho meio clandestino, não, vocês estão fazendo isso aqui, então vamos para lá. Fiquei muito satisfeito de ver que no grupo tem uma ex-aluna minha, que é Renata, que fiquei muito contente em revê-la, né? E é bacana ver pessoal que já trabalhou. Aluno 1.324.788. É uma das consequências de ser tão velho assim, né? De você dar aula há muito tempo. Não, é o e-learning. Então, mas o que eu queria pegar de vocês, como tinha feito só a pergunta para o Rufo, queria perguntar a vocês especificamente a expectativa que vocês têm em relação a esse trabalho que desenvolveram. Eu acho que vocês têm a medida certa de que, olha, ele é um pré-piloto, ele é uma ideia que a gente desenvolveu em uma semana, em poucos dias, como o Rufo ressaltou aqui, em algumas horas, não é nem dias, são horas que vocês passaram lá dentro e puderam refletir por empatização, por técnicas de descobertas e uma série de coisas. Então, há alguma expectativa em relação a isso? Vocês têm uma expectativa de continuar esse trabalho voluntariamente por vocês, trabalhando com alguém, se juntando, enfim? Qual é a expectativa de vocês? Não, a gente, quando saiu da turma, pela gente falou assim, tomara que isso aconteça, porque ia ser bonito até porque a turma toda são pessoas diferentes, experientes já em outras áreas, mas que, de repente, por estar nessa vontade de trabalhar com inovação de impacto social, se encontrou. E aí eu acho que esse projeto ele é muito o fruto dessa vontade, né? Então, com certeza, a expectativa é de que a gente pudesse fazer um projeto piloto, pegasse, nem que fosse um poupa-tempo um pouco menor, mais simples, que pudesse testar algumas coisas ali. Mas, de certa forma, também não nada para ficar frustrado. Assim, a gente está aqui para realmente abrir a cabeça e lançar ideias. E a gente está fazendo vários outros projetos. Se a gente conseguir passar a mensagem para vocês aqui hoje, já dá meio que a sensação de, legal, trabalho bem feito, sabe? Foi bacana, enfim. Acho que é isso que é legal. E seria um sonho esse projeto testado, pelo menos, né, com o Poupa-Tempo. É amadurecido, lógico, né? Claro, você falou que iria sentar lá. Isso é coisa daquela menina que aniversaria hoje, a Vivi. Um abraço, a chefinha.
É o seguinte, só para o meu colega do Diário Oficial, jornalista, felizmente, hoje, a Carteira Nacional de Habilitação já é retirada do jeito que você propôs. É agendamento, você não vai perder mais esse tempão. E isso daí a gente deve muito ao nosso colega, não vou dizer que ele é santista, doutor Daniel Onenberg, que foi o mesmo que começou o projeto Poupa Tempo, que está lá, e em pouquíssimo tempo conseguiu mudar esse caos que você apontou para um sistema muito inteligente. Tá bom? Mais alguém? Eu queria complementar sobre o tema das expectativas, que a gente está à total disposição para encontrar vocês e, sei lá, falar com as outras pessoas da turma para viabilizar esse outro piloto, né? Então, só para que fique muito claro. Eu também pessoalmente me coloco à disposição, acho que a Juliana também que está aqui, e em nome da Designexo também, com certeza a gente quer que esse negócio vá para frente. Eu acho que a expectativa são altas, eu acho que as meninas vieram aqui para compartilhar, tem outros 7 ou 8 pessoas que não puderam vir por causa de trabalho, enfim, que estão lá, devem estar roendo as unhas, esperando, para saber como está sendo as novidades, ou talvez estejam assistindo, não sei. Então, as expectativas são altíssimas, eu acho. Agradecemos, então, a presença de todos e informamos que, após 5 dias, o vídeo da palestra de hoje, dessa reunião tão agradável, estará disponível no site www.igovsp.net/InovaDay. Reúnam nos seus locais de trabalho as equipes para assistirem. É muito importante disseminar as ideias aqui trazidas. Bom retorno aos seus lares, aos seus trabalhos e até finalzinho de julho. Obrigada.